Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriés, do Percor Maria. Nesse dia 23 de outubro, nesse sábado aí do ano de 2021, na nossa 29ª semana aí do nosso tempo comum. O evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9, geralmente é um evangelho um pouco complicado para a gente entender, para a gente ter aqui uma interpretação. E eu gosto muito da Catena Áurea, porque a Catena Áurea ela coloca um sentido místico diante das coisas, né? A interpretação hermenêutica dos padres da igreja dão luz para a nossa vida. Exegese é uma outra coisa. Exegese é uma outra coisa que não é muito o meu plano, né? Estudei também, mas a hermenêutica eu gosto da interpretação mística espiritual dos padres da igreja. E é por isso que nós estamos aqui. O evangelho de hoje, né, no versículo número 1, diz o seguinte aqui, né? Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Interessante. O primeiro versículo já vem dado esse dado histórico aqui, que Pilatos mandou matar aqui um tanto de galileus, misturou o sangue deles no sacrifício oferecido. O que significa isso no sentido místico da coisa? Santo Ambrósio diz aqui o seguinte: em sentido místico, aqueles homens cujo sangue Pilatos misturou com o do sacrifício deles, prefiguram os que, compelidos pelo diabo, oferecem sacrifícios impuros e cuja oração serve de pecado, como foi escrito sobre Judas, que no meio do sacrifício pensava em como entregar o sangue do Senhor. Judas, no meio do santo sacrifício da missa, ele já estava pensando ali na primeira missa, pensando como que ele iria entregar nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é sangue, o sangue misturado, o sangue do mal, o sangue do diabo, misturado no sacrifício puro. São Beda vai dizer ainda mais. É que Pilatos, que significa a boca do ferreiro, representa o diabo. Sempre pronto para matar, o sangue é o pecado, o sacrifício, as boas ações. Pilatos, portanto, mistura o sangue, que é o pecado, dos galileus, com o sacrifício, que são as boas obras, deles sempre que o diabo mancha a esmola, os demais bons feitos dos fiéis, ou com o prazer da carne, ou com a cobiça do louvor humano, ou com qualquer outra peste. Então, aqui, que interessante, né? O sangue é o pecado, o sacrifício é as boas obras, então o diabo mistura o pecado nas boas obras. Acontece isso conosco. E quais são as coisas aqui? Mancha a esmola, os feitos bons, né? Demais com os feitos dos fiéis, ou com o prazer da carne. O sexo, ele é bom, só que misturado com o pecado mancha, é isso que acontece. Você vê isso hoje no nosso tempo, né? Algo que é bom, misturado com o pecado, se torna algo abominável. Com a cobiça do louvor humano, a pessoa que se sente ali mais do que as outras, louvar o homem, não louvar a Deus, e qualquer outra peste, mistura. Então, o que fica nesse primeiro versículo para nós aqui, uma coisa sensacional, e o que está acontecendo hoje no nosso tempo? O sangue ali do pecado misturado no sacrifício, nas boas obras, se transforma então aqui num sacrifício inútil. Por isso que aqui embaixo hoje está dizendo: convertei-vos, e vos digo que não, né? Mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo jeito, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se você se conforma com o pecado, se você não combate o pecado, o salário do pecado é a morte. Você vai morrer como todos os outros aqui, como diz ali hoje o Senhor na interpretação do Santo Evangelho. Então convertei-vos, ficai atentos
com Pilatos, com a boca do ferreiro, que está doido para misturar nas boas obras da sua vida, na santidade da sua vida, o sangue, o sacrifício, o sangue que é aí o pecado, misturado no sacrifício da sua vida de santidade. Fique atento. Talvez é isso que está acontecendo com cada um de nós. Boa reflexão nesse dia com um versículo só, mas a catena áurea, São Tomás de Aquino, ilumina a nossa vida. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.